Olá, boa noite. Hoje, segunda-feira, Sexo, Arroz, Internet, claro, aí na sua casa, através do seu computador, através do seu televisor. Mara Cabral, com a sua conivência, com a sua companhia, com a sua permissão. O programa de hoje está um programa bastante diferente. Hoje nós estamos aqui no estúdio só para agradar você, só para comunicarmos, para a gente continuar super conectado através das nossas redes sociais, mas eu tenho um convidado. Antes de eu apresentá-lo, quero contar por que o programa está diferente. O programa que vai ao ar hoje, na verdade, foi gravado na Livraria Cultura, essa semana, no dia 25, na semana de comemoração de 1 ano da Livraria Cultura em Ribeirão Preto, ou seja, um ano depois que só nos trouxe alegria essa imensa livraria com um monte de títulos, um lugar muito bacana para você frequentar. Você não conhece ainda? Claro que você conhece, mas vamos rever? Vamos comigo, vamos junto assistir ao Sexo, Arroz, Internet, feito ali dentro, no meio daqueles livros todos. Você que assiste sabe o quanto eu gosto desse ambiente de literatura, esse ambiente de livros. E olha só, sonho realizado, 1 ano de Livraria Cultura hoje. Hoje, gravado dia 25, mas hoje você vai acompanhar. Para falar um pouquinho disso, antes de nós irmos até lá, vou conversar aqui com o... Ai, gente, ó, vou te falar, faz muito tempo que eu convido ele para vir aqui. Primeiro vamos conversar. Você é da Livraria Cultura? Isso. Ou você é um velho amigo? Um velho amigo. Um velho amigo que hoje está na Livraria Cultura. Eu estou aqui buscando o seu sobrenome, porque eu repeti ele 5 vezes. Hoje acabei esquecendo o seu sobrenome. É Marco? Antônio Ribas. Ribas. Marco Ribas. Todo mundo que está em casa sabe que eu esqueço o sobrenome de todos os meus convidados. Então, todo começo de programa eu tenho que esquecer propositalmente para todo mundo acostumar. Marco, o convite da Livraria Cultura muito nos honrou e fez com que todo o nosso trabalho fosse valorizado através daquilo que a gente mais quer, que é associá-lo à cultura. E cultura no nome, cultura no interior, cultura nas prateleiras. Foi muito bacana. Conta um pouquinho, rapidamente, esse 1 ano da Livraria Cultura aqui em Ribeirão. Bom, a livraria em Ribeirão Preto, ela é a primeira livraria, né, aqui da Livraria Cultura. E a gente, assim, está gostando porque é uma cidade bem relacionada ao nosso patamar, que é expandir cultura, conhecimento, variedade, título. A gente está bem desempenhado. E está bem representado. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o teu lado agora, porque você está muito bem representado. Imagina você chegar numa livraria e encontrar uma pessoa ali, em pé, pronto para te atender, sempre sorrindo, e que conhece praticamente todos os livros que estão ali expostos. Porque você é uma biblioteca. Você costuma ler muito. Leio muito. E gosta muito de ler. Trabalho há muito tempo. Qual é o gênero que você mais gosta? Olha, eu leio muito, de tudo, né? Quem trabalha em livraria não pode ficar preso a um gênero porque só. Porque você consegue recomendar tudo. Eu consigo, assim, recomendar tudo porque a gente tem eu consigo ter um âmbito geral de tudo que é literatura para poder melhor, ou agradar-me ou agradar o cliente, né? Não é uma coisa forçada? Não, tipo assim, o livro está vendendo muito. Eu acho assim, a experiência de literatura vale de qualquer forma. Entendi. E aí você está com a Livraria Cultura desde o início dela? Eu comecei aqui em Ribeirão Preto com a Livraria Cultura desde o seu início, com os treinamentos, abrindo a loja. Assim, para mim é um orgulho estar trabalhando lá. Faz muito tempo que eu a conheço, de longe, de São Paulo. Estou com o sonho realizado. É isso aí, olha, eu quero convidar você agora, a partir de agora, então nós vamos, eu e o Marco aqui do estúdio, acompanhar tudo o que aconteceu na Livraria Cultura, mas eu estou aqui no estúdio agora, ao vivo, são 20h36 e eu estou aguardando a sua participação na rede social. Hoje sou eu que vou falar com você, porque Cris Meneguzzi está lá em Buenos Aires, em lua de mel, segunda lua de mel com o marido, bacana, um beijo para Cris, e vamos lá, então vamos para o estúdio, olha que chique, da Livraria Cultura de Ribeirão Preto, na comemoração de 1 ano dessa joia que Ribeirão recebeu. Põe para mim. Olá, boa noite. Hoje o Sexo, Arroz, Internet começa aqui, ó, na Livraria Cultura de Ribeirão Preto. Um dia muito especial, um dia de aniversário, um dia de comemoração. E, claro, o Sexo, Arroz, Internet tinha que estar, porque ele está aí com você também, ao mesmo tempo, aí na sua casa, através do seu computador e através do seu televisor, com a sua conivência, com a sua companhia, com a sua parceria. Muito bacana ter você conosco mais uma vez e, sobretudo, num dia tão importante como hoje. Parabéns, Livraria Cultura, muito obrigada por esse convite, por dividir esse momento tão importante conosco. Obrigada, Ribeirão. Obrigada, Shopping Iguatemi. Obrigada, Ribeirão.
Hoje, agora, nesse momento, eu quero apresentar para você, dentro do Sexo, Arroz e Internet, um tema que você já deve ter se perguntado. Quando você era pequeno, quando você foi para a escola pela primeira vez, os meus convidados também já se perguntaram, viu, gente? Eles estão todos ansiosos. Quando você foi à escola pela primeira vez, alguém te disse que você teria que ir porque você teria que aprender a ler e aprender a escrever. Muitos anos passaram e a pergunta é, você aprendeu? Muita gente rapidamente já respondeu, claro, eu já sei ler, eu já sei escrever. Será? Para responder essa pergunta, eu trouxe 4 convidados que entendem tudo sobre cultura, que entendem tudo sobre livros. Mas antes de eu apresentá-los para você, eu tenho que falar com ela. Você sabe, todo mundo sabe o quanto ela fica brava se eu não chamo ela para conversa. Ela era loira, ficou ruiva, lembra? É a minha preferida. Cris Meneguzzi. Oi, Cris. Nós estamos aqui na Cultura hoje? Boa noite, Mara. Tudo bem? Estamos aqui animada, né, Mara, nessa participação diferente hoje. Eu queria dar boa noite especial à nossa plateia. Isso mesmo. Hoje, em vez de rede social, a gente vai ter a presença dos nossos telespectadores aqui. Daqui a pouquinho eu te chamo, Mara. É isso aí. Ó. Gente, eu quero... Gente, por favor, Toninho, se aproxima a câmera para todo mundo ver a dificuldade que eu estou nessa cadeira tão mais confortável que a do meu cenário. Eu acho que eu não quero fazer o programa, vou ficar sentada aqui. Mas eu tenho que apresentar os meus convidados para vocês, que também já estão confortavelmente, assim, sentados, tranquilos, aguardando. Vocês querem saber o tema? Sim. Jura que vocês querem saber o tema? Porque aqui, ó, do meu lado esquerdo está Marco Meda. Ele é coach e já esteve no programa Sexo, Arroz e Internet muitas vezes. Agradeço profundamente ter aceitado o meu convite também dessa vez. Obrigada, Marco. Eu que agradeço, Mara. É sempre uma honra estar aqui, batendo um papo com você e com amigos e colegas aqui, até de alguma maneira, com foco na cultura. Obrigado e parabéns. Essa era a ideia. Ao lado dele, Gustavo. O seu sobrenome eu disse para você que eu ia falar errado, então não vou nem arriscar. É Gustavo De Lázari, porque eu falei de Lázaro e aí ele me corrigiu, então agora eu fiquei com medo de falar. Gustavo De Lázari, que é escritor e que teve nos dar a honra hoje de comparecer ao Sexo, Arroz e Internet para esse debate conosco. Obrigada, Gustavo. Acho que o microfone dele está desligado. Ajuda aí. Eu que agradeço. Eu gostaria também de agradecer e parabenizar a Livraria Cultura. Para mim é uma honra, porque eu tive a oportunidade de lançar um livro na Bienal de São Paulo, dia 30 de agosto, e 5 de setembro eu fiz o lançamento aqui na Livraria Cultura. Que eu soube que foi um sucesso. Foi ótimo, inclusive. Foi um lançamento muito interessante, assim, muitas pessoas participaram, inclusive que eu gostaria de deixar também um livro para você. E que daqui a pouquinho presente, você me entrega, tá que o Vitor vai vir trazer aqui para mim. Super obrigado por ter aceitado eu que o meu agradeço. convite. Está disposto aí para o nosso debate? Opa, vamos embora? lá. Porque essa é a frente dele para compor isso tudo, um amigo que já fez parte do Sexo, Arroz e Internet, já fez parte da Secretaria da Livraria da Cultura, porque eu chegar na Secretaria, né? Na Livraria da Cultura, e que agora está fazendo parte de novo do Sexo, Arroz e Internet. Muito bem-vindo, Matheus Guerardi, ator, muito querido e um amigo muito especial. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado mais uma vez, Mara. É sempre um prazer estar no seu programa, sempre um prazer estar com você, como o Marco disse, com amigos, com gente envolvida com a cultura. E, assim, de todas as vezes que eu participei do programa, hoje tem um sabor especial, obviamente, porque eu estou dentro de um lugar em que eu amo, que eu adoro, já passei por aqui, e que veio acrescentar muito para Ribeirão Preto, muito para a nossa cidade em si. Então, assim, acho que o bate-papo vai ser legal, com plateia, aqui, bem diferente do que a gente está acostumado lá no estúdio. Parabéns você também por ter sido convidado e por estar aqui comemorando esse 1 ano de Livraria Também. Você já falou tudo, agora a gente vai embora, é isso? Eu tinha perguntas para fazer. Matheus, obrigada por ter aceitado o meu convite e já vou passando para otimizar nosso tempo aqui, para ela, que obviamente dispensa a apresentação de você daí de casa e de todos que estão aqui na cultura, mas eu faço questão de frisar. É minha amiga. Uba! Resumir, tá bom assim? Para começar, tá ótimo. Pode pular para o próximo assunto. Minha amiga Adriana Silva já foi secretária da Cultura, hoje é presidente do IPSIC, um instituto de pesquisa muito interessante, que a gente também vai falar um pouco sobre isso. É vice-presidente da Feira do Livro. E se eu continuar falando aqui, eu não tenho tempo suficiente de programa, preciso falar com o Canal 20 para me dar mais 1 hora sobre todos os títulos e todos os cargos e tudo aquilo que ela faz para colaborar com a cultura da nossa cidade, que está do nosso país. Adriana, super obrigada por ter aceitado o meu convite outra vez.
e fica à vontade. Estou super feliz de estar aqui com você. Vai dar microfone aqui não, né? Estou super feliz de estar... Vai, né, gente? Vai, tá dando. Vai, né? Como é que a gente resolve o problema? Aí, deixa eu ver se eu fico... Tentando resolver o problema da microfonia. Eu estava sentindo que ele estava aqui, sabe? Conversando comigo. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte. A Adriana só sabe disso porque ela é também jornalista e foi a pessoa que me introduziu no mundo da televisão. O primeiro programa de televisão que eu fiz foi com o honroso convite da tentativa de tentar substituir a grande apresentadora que era ela no questão de opinião há quantos anos? Não, melhor pular essa parte de quantos anos atrás, né, Adriana? Pula. Algum tempo atrás. Na verdade, ela era a entrevistada mais brilhante que eu tinha, frequente. E aí eu saí de férias, eu a convidei. Ah, não, tinha uma briga entre as duas. E ela foi para fazer e ficou porque é brilhante também. É isso. E a gente se gosta, vocês repararam, né? E vocês também. Então vamos começar logo, que o nosso tema é bastante importante. E eu quero fazer uma pergunta já logo de cara para vocês, para que a gente possa discursar mais a respeito ao longo do programa. A saber ler e saber escrever não é uma tarefa tão difícil. As crianças aprendem isso, via de regra, com muita rapidez. Qual é a diferença de saber ler e saber escrever com a responsabilidade de se trabalhar e de se escrever para outra pessoa no formato de livro, no formato de crônica, no formato de poesia, ou seja, com a pretensão de ser um escritor? Marcos já publicou um livro, não é isso, Marcos? Já publiquei. Me conta um pouco. Eu publiquei no mercado corporativo e eu escrevo para o mercado corporativo. Eu escrevo para empresas, para líderes, para empresários. Parece que nós sabemos ler e escrever. Parece que todos sabem ler e escrever, como se a gente aprendesse isso na escola. Mas saber ler e escrever, ou ler e escrever para os outros, aí o buraco é mais embaixo. Porque existe uma necessidade de você, pelo menos na minha visão, nos meus textos, resolver um problema, ou atender uma demanda, ou propor uma solução, ou instigar um aumento de percepção, ou algo que o empresário, por exemplo, não está vendo. Entendi. Que é por isso que eu convidei o Matheus aqui, porque o Matheus já esteve à frente de vendas de livros. A demanda, o Matheus, é muito diversificada. Se a gente olhar em torno aqui, a gente vai ver a quantidade de títulos que tem aqui das mais diversas áreas. Como a gente... O que você sentiu nesse período em que você trabalhava com vendas de livros? O que você sentiu sobre essa demanda? É uma demanda de moda, por exemplo? Porque a gente ouve muito falar, nossa, tal livro é um best-seller, né? Esse best-seller é, na verdade, uma inspiração que o autor teve para escrever sobre alguma coisa que ele imaginou que ia ser muito aceito, ou, por uma casualidade, por um golpe de sorte, aquilo se tornou um momento. Porque é normal a gente ver, sai um estilo de livro e muitos outros semelhantes. Ou eu estou enganada? Não, é isso mesmo. Mas por vezes, assim, o livro muito vai de moda, né? São os mais vendidos, mas isso normalmente são livros fantasiosos. São livros de fantasia que está na onda, entra nos mais vendidos e segmentos de ficção e coisa assim. Aí a gente entra no não ficção, que é, por exemplo, o livro que o Marco escreve, que é um livro que tem uma demanda que não é moda. Não moda, e sim demanda necessária para aquele momento e para aquele mercado que você está enfrentando. Então, assim, em via de regra, a escrita é bem diferente, porque é uma escrita muito mais didática do que o leva a pessoa para viajar na sua imaginação. Entendi. Então, ele tem que, sim, escrever focado numa literatura, ou seja, numa escrita em que vai ser didático, sem ser muito infantil, obviamente. Que você tá então, na verdade, ele precisa contar com a inspiração, mas ele precisa estar focado na demanda, é isso? Tem que ter a técnica. Adriana. Mas tem um fenômeno, Mara, só concluindo sobre os livros que ele escreve, que hoje já existem livros que são da demanda do Marco, que viraram best-seller, porque de uma forma didática se tornaram fenômenos de venda. Que é o caso, por exemplo, a gente pode citar O Sonho Grande, que fala a história dos donos da Ambev. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que best-seller é fenômeno de venda. Na verdade, não está querendo dizer de qualidade? Adriana, me dá uma opinião sobre isso. Eu acho que vender muito é sinônimo de aceitação. Qualidade ou não é uma circunstância. E a aceitação já é um mérito. Vende muito também, Adriana. Né? Vende, mas não tem no ranking de best-seller. O livro está.
Né? Então, eu acho que é a aceitação. A aceitação faz dele um best-seller. A aceitação, o momento, a oportunidade, uma série de coisas que estão relacionadas. Mas não descarto a qualidade. Obviamente, nós temos muitos best-sellers muito legais. A gente tem muita coisa que não é legal, mas tem muita coisa que é legal também. Quantos livros você tem publicado? Eu sei que tem que terminar, já entendi. Eu tenho 2 romances publicados e um livro de contos há muito tempo atrás. Eu nem era nascida, gente. É tanto tempo que eu nem era nascida. A gente tem que sair para o intervalo comercial, mas antes eu quero deixar uma pergunta que você, obviamente, não vai responder, sim, só depois do intervalo, que, Adriana, se você pudesse, você abriria mão de todas essas suas carreiras em troca de ser uma escritora de um best-seller? Não responda, a gente vai para o intervalo comercial e volta já com você, com mais Sexo, Arroz e Internet. Não sai daí, fica ligadinho. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Sabe aquela gordura localizada do abdômen, do culote, difícil de sair? Na Fisioforma você consegue eliminá-la com aparelhos de alta tecnologia, como por exemplo a iLipo, novidade que reduz até 8 centímetros em apenas uma sessão. Ou então a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Experimente o método Fisioforma. Ligue e agende a sua consulta. Aquaflora e Atlética Nutrition apresentam um dos maiores eventos do MMA nacional, Brazilian Fighting Championship. 4 de outubro, Espaço Quinta Linda, Ribeirão Preto. Grandes nomes do MMA brasileiro e uma estrutura completa para receber os amantes do esporte. Convidados especiais, a nova paniquete Mari Gonzalez e dos lutadores do UFC, Demian Maia e Ricardo Demente. Ingressos, acesse plateiavip.com.br ou nas lojas Só Suplementos. Apoio Medicar Emergências Médicas e Gráfica Rochedo. Estamos de volta e eu quero confessar para você que eu estou sentindo falta da Cris Meneguzzi, porque eu sou absolutamente... eu tenho 2 mãos esquerdas para mexer com o computador aqui, ó. Mas já vou dizendo que eu quero mandar um beijo bem grande para a Cristiane Herédia, para o Brenildo Tavares, para a Rosa Maria Gaetani, que está sempre com a gente. Um beijo, querida. Tem mais, ó. Tem Jaqueline de Oliveira Veloso, Maria Carvalho, Elizabeth Cali, Numeline Júnior, Vanessa Guissone Veiga Dibe, Fernando Vera, Tatiana Rondon, Paulo Henrique Marques de Oliveira. E a Jaqueline de Oliveira Veloso escreve: boa noite, Mara, parabéns pelo programa, que maravilha ter levado o Gustavo, um excelente profissional pelo qual fui tratada por muito tempo. Pergunte a ele se há um canal para falar com ele. Aí, Gustavo, tenho certeza que você está assistindo, senão a mãe dele tá, gente, tenho certeza. Então avisa aí o Gustavo que a Jaqueline de Oliveira Veloso quer, pela rede social, um contato com você. Combinado? Bom, eu quero continuar minha conversa aqui com o Marco. Alguém me acompanha? Quem é que vai me acompanhar? Você? Vou conversar aqui com o Marco. Marco, esse convite feito ao Sexo, Arroz e Internet muito nos honrou e a gente acabou nem perguntando por quê, qual era a razão, porque a gente estava absolutamente feliz com o convite. Mas não fomos os únicos a fazer parte dessa semana comemorativa. Quais outros eventos houveram? Olha, a gente teve uma semana de eventos, né? Nós tivemos a participação do pessoal do Instituto com um livro... Do IPSI, que é o da Adriana, né? Memórias dos Cafezais, um livro muito bonito, que foi lançado também na livraria. E foi lançado no meu programa também. Tivemos o pessoal do pessoal do clube dos leitores do... Clube de Leitores. Isso, Clube de Leitores com o senhor Saulo Gomes. Ah, que bacana. No início dos eventos. Agora, encerrando, nós vamos ter, dia 1º, às 7 horas, a palestra de tarô com Arthur, sobre tarô e cabala. Tarô, carta mesmo e cabala? Às 7 horas da noite, na loja, todo mundo está convidado. Bom, então, ó, atente aí, ó, domingo, é domingo? Não, quarta-feira agora, quarta-feira, dia 1º. já agora, quarta-feira, dia 1º,
7 horas da noite, no Shopping Iguatemi, na Livraria Cultura. Imperdível. Imperdível, você tem que ir. Bom, a gente tem muito mais acontecendo lá na Livraria Cultura e a gente precisa ver. Então eu vou chamar, mas antes eu quero dizer o seguinte, ó, na semana passada eu não dei os beijos de aniversário. Então fica aqui agora, ó, um beijo Hilário Bock, que foi um aniversariante da semana passada, a Verônica Framartino, que é sobrinha da Cristiane Bezerra, é minha sobrinha, portanto, é minha cópia, porque a gente tem o mesmo tipo físico. Feliz aniversário para você e o Cristiano Fernandes. No próximo bloco eu falo dos que virão ainda essa semana. Vamos ficar com um pouquinho mais, um gostinho mais da Livraria Cultura fazendo aniversário na nossa companhia, na companhia do Sexo Arroz Internet. Solta aí! Estamos de volta e foi muito bacana conversar aqui com a nossa plateia na Livraria Cultura e eu tenho certeza que hoje você aí de casa está tendo o privilégio de acompanhar um Sexo Arroz Internet não só diferente, mas recheado de cultura, recheado de carinho, das amizades que a gente recebe aqui e daquelas que a gente ainda vai fazer por conta desse ambiente maravilhoso que virou a Livraria Cultura dentro do Shopping Iguatemi, presenteando o Ribeirão até mesmo no dia do seu aniversário. A gente precisa falar com a Cris, agora já entro de cara falando com a Cris. Cris, quem é que está aí conversando com a gente? Mara, olha só que bacana que aconteceu aqui agora. A pessoa que vai participar aqui com a gente é o Nomeline Júnior. Você deve lembrar que ele participa pelas redes todo o programa. E hoje eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Vamos lá para a pergunta dele. Bom, boa noite, Mara. Boa noite a todos. Eu queria dizer que é uma grande honra poder rever o Meda, com quem eu fiz um curso de logística uma vez, no passado aí distante também. Você pagou para ele fazer merchan, Marco? Não combinei, Você está aliciando mas as eu gostei. pessoas? Pode continuar. E o que eu queria saber de vocês, daí de repente começando pela Adriana, é qual a dificuldade que vocês têm não só escrever, mas conseguir transmitir para a pessoa que lê exatamente aquela ideia e de alguma maneira educar aquela pessoa que lê o que vocês escrevem. Tá certo. Obrigada, Nomeline. É um prazer te conhecer. Gente, olha que delícia. Agora, nesse programa, eu consigo conversar com a minha rede social. Não é mais privilégio só seu, viu, Cris? Agora eu converso. Foi um prazer te conhecer. Obrigada pela participação. Antes que a Adriana responda, eu queria só que você respondesse o que eu perguntei antes da gente sair para o comercial. Te perguntei se você pudesse trocar toda a sua carreira só pela função ou pela profissão de escritora, se você o faria. De uma certa forma, acho que é um privilégio. Hoje eu estou só fazendo isso, né? Então, esse ano foram 4 livros, ou serão até o final do ano 4 livros. Só que não são livros de romance, são livros resultado de pesquisa. Então, antes de escrever, a gente vai para campo pesquisar, depois transforma toda a pesquisa em livro e faz o livro. Mas o meu trabalho final, esse ano todo, ao longo desse ano todo, foi a literatura. Mas não é ainda no romance, que é o meu desejo. Eu gostaria de só escrever, porque a literatura ou a escrita, ela me permite tudo. E quem não gostaria de ser a si mesmo permitido tudo, né? Então, eu adoraria só escrever. A nossa amiga Cris Bezerra diria que palavra tem poder, então vamos ficar repetindo no mantra. Se eu quero ser escritora, eu e ela sabemos muito bem, né? Ela tinha uma missão, eu tinha outra, a gente carregava na carteira as nossas missões ali para ficar só desejando. Deu tudo certo. Tá vendo? Aí eu queria saber de você, Gustavo. Você vive hoje como escritor ou escrever para você ainda é alguma coisa que está longe de ser a sua fonte de renda? Eu lancei um livro e baseado em várias experiências que eu tive, né? A minha área, eu atuo como psicólogo. Nós somos colegas? Sou musicoterapeuta e especialista em medicina chinesa. Não, eu então, não faço isso. Eu tenho a experiência clínica e a experiência de treinamento de grupos. E eu sempre quis, na verdade, passar no papel um pouco da experiência, um pouco da visão de mundo. E é muito interessante a gente ter esse desafio de tentar passar para as pessoas o que a gente pensa, mas dentro de uma linguagem que elas possam entender. Então, quando a gente fala, será que o brasileiro, principalmente, sabe ler e escrever? A maioria pode ser até alfabetizada. Mas a questão de saber o que está lendo, saber interpretar aquilo que está lendo, eu acho que é um problema muito sério que a gente tem hoje da população. Então, como passar uma informação diferenciada para as pessoas e essas pessoas conseguirem entender a nossa mensagem? Eu acho que você deve ter passado muito por isso no mundo corporativo, porque
todas as pessoas dos mais variados níveis vão querer ter acesso a essa informação. Então, como escrever de uma maneira que seja clara e que tenha uma linguagem acessível para essas pessoas e que possa, eu acho que não basta só a gente sonhar em ter um best-seller, né? A gente tem que pensar que aquele livro, pelo menos eu idealizo isso, que o livro que eu escrevo possa servir para mudar e melhorar as vidas das pessoas. Então, mas aí, Gustavo, Adriana, Matheus e Marco, eu ouvi uma entrevista de um escritor famoso, que agora, enquanto você falava, eu buscava na memória para saber o nome, não me lembro qual deles foi, mas ele dizia exatamente isso, ele dizia alguma coisa por aí, ele dizia o seguinte, que para alguém escrever um livro, é preciso estudar, é preciso se preparar, é preciso, de alguma forma, aprender tecnicamente como fazer isso. Eu não sei, mas eu, particularmente, eu discordei. Porque eu acho que não é necessário um preparo técnico para escrever um livro. Eu acho que o que é importante é ter a motivação necessária para isso. Então, eu queria ver... a Adriana também não concorda, que ela torceu... Como é que é isso? Não faz isso comigo, Adriana. Acho que Mara, eu escrevi assim. Eu escrevi dessa maneira. Eu não tinha preparo para escrever. Eu não sou o melhor na língua portuguesa. Sem querer, eu puxei a sardinha para o teu lado, né? Porque essa coisa de motivação, coaching... Sim, mas e é uma realidade. O que nós fizemos? Ao longo dos anos, dando treinamento, trabalhando com o treinamento, nós fomos agregando a experiência. Mais ou menos como o Gustavo falou. Eu, minha sócia, minha esposa, nós fomos agregando a experiência. De repente... A sócia e a esposa, gente, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa, no caso aqui. De repente, depois de anos, não de repente, mas depois de muito tempo, houve uma reunião de muitos materiais, muitas experiências, muitas práticas, muitas coisas que deram certo e que não deram certo. E, obviamente, isso depois virou o material, virou o livro. Claro que quando caiu na mão da editora, aí a editora cria uma estratégia, cria uma cara, dá uma ajeitada em algumas coisas, prepara uma linguagem de alguma maneira, para que fique de uma forma mais fácil ou entendível para aquele que vai ler. Mas eu não busquei técnicas. Eu comecei a escrever e a coisa foi saindo. Aposentei o primeiro livro, aposentei o segundo. O terceiro, que é o primeiro a ser publicado, foi escrito em 11 dias. Ou seja, a coisa aconteceu, saiu, sem técnica, e tem uma aceitação danada no mercado, porque é altamente prático. Não, mas é que você esqueceu a dor do parto toda mãe esquece. Porque esses 11 dias não devem ter sido tão fáceis como você resumiu aqui. Não, claro que não. Foram madrugadas e madrugadas. Eu lembro de momentos que os papéis, todos os resumos estavam todos no chão, e aí eu fui encadeando isso, até que isso virou algo coeso, e aí eu não dormia, e a Josi não dormia porque ela lia, e aí o prazo vencendo, porque eu tinha que entregar para a editora, o livro saiu. Sem técnica. E saiu, não é porque é meu, mas belíssimo. Eu sei, ele está aqui na minha mão. Queria mostrar para você aí de casa. Ó, o livro Você Pode Ser Líder, que eu já indiquei várias vezes aqui no programa. Eu estou nessa câmera ou na sua, né? Aqui, ó, do Marco Menda. Mas, Adriana, você estava contestando. Aproveita que a gente está fazendo o merchan do livro dele e já contesta o que ele disse. Eu particularmente não consigo escrever assim. Né? Até porque as histórias que eu me proponho, os personagens que eu crio, eles me demandam. Então, eu crio situações para os meus personagens que depois eu tenho que estudar como resolver a questão. Então, talvez até pelo meu perfil anterior à escritora de ser a pesquisadora, então eu crio, o meu personagem tem... Por exemplo, agora o meu próximo livro vai chamar A Grande Ideia. Sabe por que eu não escrevi ainda? Porque eu não tive a grande ideia para o meu personagem ter. Eu passo noites a fios, eu sei que vai chamar isso, eu sei que meu personagem vai ter uma brilhante ideia ao longo do livro, ele vai correr o livro inteiro atrás da grande ideia, e eu não consigo sair da página 11, faz mais ou menos uns 6 meses que eu estou na página 11, porque o meu personagem tem que ter uma grande ideia. Aí eu fechei o livro e fui ler, que nem uma desesperada, para ter uma grande ideia, Matheus, eu não tenho. Talvez o livro seja isso. O Mas seu personagem corre atrás e não tem a ideia. É a parte que me toca, Adriana. Eu já vou agradecendo, porque eu estou meio sem tempo para ler. Então, 11 páginas eu consigo ler. Viu, Cris? Vai ser bom para nós duas, que a gente sempre lê os livros dela ainda no boneco. Então, assim, demora um pouquinho mais. A gente tem tempo, entendeu? Mas eu estou bem angustiada, porque a ideia não vem. Mas o que nasce primeiro, senhores escritores? O personagem, o enredo ou a demanda do tema do livro? O que é que chama mais atenção? Como eu quero escrever um livro? Por onde eu começo? Porque assim, eu posso ter a ideia de um personagem e criar uma história para ele. Ou eu posso ter uma história e ter o trabalho de criar um personagem. Ou eu posso ter os dois e achar que ninguém está interessado em saber. E aí?
Eu não posso responder. Gente, eu consegui calar os escritores. Não, gente, nós estávamos esperando. Não, eu não posso, não sou escritor, mas eu posso aí, dizer Matheus. Algumas coisas assim do que a gente estava dizendo. De algumas coisas que eu vi, por exemplo. Eu tive um bate-papo com o Pedro Bandeira aqui, na livraria mesmo. O Pedro Bandeira todo mundo conhece, da infância, né, droga da obediência e tal. E ele disse que não existe realmente muito isso, assim, não existe uma regra, começa do título, ou começa do personagem, ou começa, enfim, do enredo. Não tem muito uma regra. Vem da motivação daquele momento, vem do que você quer dizer, vem do insight que você teve de repente. Mas eu acho que o que é mais importante, o que a gente escuta, e aí em qualquer manifestação artística, e aí é uma confusão às vezes que as pessoas fazem, e aí falando da pergunta que você fez no começo, para começar essa roda de debate. Boa parte é motivação, é insight, é inspiração ou coisa assim, mas boa parte talvez que eu diga é 20%, 30%. O resto é suor. O resto é trabalho. Gente, deixa eu só voltar. Deixa eu voltar porque o Nomelini fez uma pergunta e a gente não respondeu. Eu tô vendo ele parar. Olha que delícia ver a rede social. Cris, agora eu vejo a minha rede social. Viu? Eu vejo em 3D a minha rede social. Eu tô achando o máximo. Alguém se lembra da pergunta dele ou vocês viajaram? Não, ele fez a pergunta dessa dificuldade entre escrever o que a gente quer escrever o que agrada ao leitor, que caminho é esse que a gente percorre, né? Como é que a gente se comunica, né? E que dificuldade é essa? Na verdade, a gente escreve, às vezes, muitas coisas e as pessoas leem muitas outras, menos aquelas que a gente escreveu. Né? Porque a gente pensa que escreveu aquilo porque a gente estava sentindo aquilo e a hora que ficou tudo pronto, a pessoa leu uma coisa diferente. Então, eu acho que essa magia ela é da literatura. Né? Ela permite leituras e interpretações diversas, várias, e que você pode se dar ao luxo de escrever uma história só com milhares e milhares e milhares de versões. Mas existe um mercado posto, e esse mercado, para a gente agradar o consumidor, acho que está bem claro, o Matheus já estava colocando mais ou menos a história do best-seller, da busca. Eu acho que tem de tudo. O meu último livro, o Simplesmente João, eu cheguei a mandar para uma grande editora, porque eu acabei me encontrando com o rapaz, o dono da editora, na Feira do Livro. 6 meses depois eu criei coragem e mandei. Aí, quando o pessoal da editora me devolveu assim: maravilhoso o trabalho, mas não é para o nosso público. Até eu decorei o que eles escreveram, porque eu fiquei um tempão, né, olhando aquilo. Né? Aí, a escritora mostra ter conhecimento, mas cita Marx nas 15 primeiras páginas. E? Não pode. Eu deduzi que não pode. Mas não deu outra. Eu fui ler um monte de livros lindos, maravilhosos, e tinha gente muito brilhante. E olha que eu estava citando Marx para dizer... Citando Marx. Tinha gente muito brilhante citando Marx. Adorei. Ou seja, livros já muito reconhecidos e que podia. Talvez eu não pudesse citar Marx, mas aqueles autores pudessem citar Marx. Né? Mas, enfim, então, existe um mercado que a editora reconhece muito bem, que a editora sabe o que o leitor quer ler. Então, ela faz a seleção dos livros. Aí então, depende do escritor se dobrar ou não a ela e ir para o mercado. A gente vai ter que ir para o intervalo comercial. Já vi que você está querendo falar alguma coisa, Matheus. A gente vai para o intervalo comercial, mas antes eu quero te dar um recado. Olha só, tem um momento da sua vida, e não importa em que idade você está, em que você olha no espelho e pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso ou aquilo. Aí você corre para a academia, claro, né? É o caminho mais curto. Aí depois você olha de novo no espelho e fala: tá, mas mesmo assim ainda está faltando alguma coisa. Aí nesse momento, quando isso acontecer, porque se não aconteceu, ainda vai acontecer, eu te dou um conselho. Vai procurar um tratamento estético, mas tem que ser da melhor qualidade, não é qualquer tratamento estético. Você tem que procurar a Fisioforma, porque a Fisioforma ela trabalha com tecnologia de ponta, ela vai cuidar de você, da sua pele, do seu corpo, e quer saber do que mais? É super bacana ser atendido em todas as unidades da Fisioforma, que agora está em forma de franquias. Inclusive, teve um evento fantástico essa semana para falar desse lançamento. Eu vou na do shopping, porque é mais cômodo, você pode estacionar, é muito legal. Fisioforma, vá lá, procura as meninas, você vai ser super bem atendido, ainda toma um cafezinho, pouco, porque café dá celulite. Tá? Mas se der também, depois você cuida na Fisioforma. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com você. Olá! Se tem uma maquiagem que é coringa para noite, é o famoso olho preto. Toda mulher adora e ele é básico, combina com tudo, sem contar que fica uma maquiagem glamourosa.
Hoje eu vim ensinar você a fazer ela de uma maneira bem fácil, bem rápida. Vamos lá? Comece aplicando uma camada com excesso do pó facial abaixo dos olhos. Isso vai ajudar os fragmentos de sombra que cair serem mais fáceis de limpar. Um lápis para olhos preto por toda a pálpebra móvel. Ela vai ser a base que vai segurar a nossa sombra. Com um pincel de cerdas sintéticas, aplique sombra preta opaca por cima. Com um pincel de esfumar de cerdas naturais, utilize uma sombra marrom opaca e use no côncavo, aproveitando para já esfumar bem entre as duas cores. Aplique sombra preta também abaixo dos cílios inferiores. Reaplique o corretivo e contorne com o pó facial. Na parte entre o côncavo e as sobrancelhas, esfume bem com o pó facial. Isso ajuda a tirar as marcas da sombra e deixar um degradê perfeito. Em seguida, aplique o delineador. Eu estou usando em caneta, que é mais prático e mais fácil a aplicação. Aplique bastante rímel. Se você tem um olho pequeno e quer dar um efeito de um olho maior, aplique o lápis branco dentro da linha d'água. Se o seu olho já é grande e você quer diminuir, use o lápis preto. Viu só como com poucos passos e rapidamente você faz uma maquiagem que todo mundo vai adorar? Espero que você tenha gostado. E se você tem um pedido especial, acesse crismenegusse.com ou pelo facebook.com/crismenegusse. Estamos de volta e eu quero... Já estamos de volta? Estamos de volta. E eu quero mandar para você aí um beijo. Você que participou aqui junto com a rede, tá me dando um trabalhão aqui. Parece que vocês sabem que eu tenho dificuldade de lidar com a rede. Hoje a rede está bombando aqui com a gente. Olha só, Elizabeth Carla escreveu dizendo que não está no estúdio, que não pôde ir na Livraria Cultura, mas está acompanhando a gente hoje. Então, Beth, um beijo bem grande para você. O Nomeline Júnior fez uma pergunta que eu já vou te passar. O Evandro Lima fala com a gente lá de São Paulo, disse que está adorando o programa, está acompanhando lá e que ele é da Livraria Cultura lá da Avenida Paulista, lá da Paulista em São Paulo, é isso, né, Marco? Olha só, junto com ele tem Paula Lemos Evandro Laranjeira, nossa amiga Paula, que manda dizer que o programa tá ótimo, que ela tá acompanhando. Um beijo para a família toda que tá assistindo aí, ó. Super bacana. Agora, quero saber de você rapidinho, porque o Vitor já tá acelerando a gente, né? O que é? É para eu sentar, Vitor? Então tá bom, então eu vou sentar. Mas eu posso mandar uns beijos de aniversário? Não posso? Quando que eu vou mandar? No próximo? Então tá bom. Ô, Marco, me conta uma coisa. Tem algum plano para algum outro evento agora recente que vai chegar na próxima semana? Gente, olha, você tá pegando uma surpresa. Ah, eu quero um furo de reportagem. Olha, bem furo, tá já organizando hoje. A gente tá pensando no Encontro Teen, dia 18. Encontro Teen? Isso. Que bacana. Com um livro da editora Novo Conceito. Assim, no patamar do Harry Potter, chamado Magistério, que dia vai que ser? Agora foi liberado para o Brasil. E que dia vai ser? Vai ser dia 18, a gente está marcando possivelmente para as 14 horas. Mas vai ser divulgado ainda? Vai ser divulgado, você está pegando... em primeira mão, tô adorando, tô adorando. O Nomeline Júnior pergunta para você se você sente a responsabilidade de estar ligando a obra ao autor, a obra ao leitor. Ele quer saber como é que é essa coisa da sua função, do seu cargo dentro da livraria. Olha, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um hobby, né? Você lidar com a literatura. Automaticamente, assim, para mim, interliga a obra e autor. E às vezes tem aqueles sobrenomes assim mais complexos que você tem que saber. Que não você fale sobrenome, que sobrenome é meu calo, Marco. Eu tenho problemas com sobrenome. Você tem aquela responsabilidade de saber, né? De passar pro leitor uma coisa correta, um sobrenome correto, mas é fantástico, gente. Eu sei disso. Olha só, Nomelina, vou responder por ele porque ele é modesto. Não tem obra que dê nó na cabeça desse cara. Não tem. Você chega lá, você faz a pesquisa. Era mais ou menos como quando o Matheus também fazia parte da livraria. Você chegava, pedia um título. Eu tô com vontade de ler alguma coisa mais ou menos assim. Tá aqui, Mara. Era assim que funcionava e é assim que funciona até hoje. Então, fica ligado, vai até a Livraria Cultura que você vai ser atendido dessa forma, meio essa biblioteca humana aqui, ó. Vamos ver um pouquinho mais lá do nosso programa especial de aniversário da Livraria Cultura. Vamos para lá.
Estamos de volta aí, ó, com o Sexo, Arroz e Internet, entrando dessa vez diretamente da Livraria Cultura, comemorando um ano do aniversário da Livraria Cultura, e o papo já está correndo solto aqui. Só que eu estou recebendo uma visita muito legal, muito legal. Talvez se fosse no estúdio, a gente teria alguma dificuldade para conversar com ela, e ela estaria falando conosco pela rede social, como sempre faz. Mas ela veio de São Paulo, exclusivamente para assistir ao Sexo, Arroz e Internet. Eu não posso deixá-la de chamar aqui. Tânia, vem aqui um pouquinho, vem conversar comigo sobre essa maravilha que chama Nas Ondas do Amor. Passa só um pouquinho para o cantinho de cá. Isso, exatamente. Tudo bem? Prazer, Tânia, a gente não se conhecia. Não, é a primeira vez. Assim, eu estou muito feliz, porque a Livraria Cultura é a livraria do meu livro também. E, assim, fiquei maravilhada. Eu falei, queria te prestigiar, era uma forma de te conhecer também. E tá perto, assim, dos leitores, é maravilhoso. Gente, a gente conversa praticamente todo dia pelo Facebook, pelas redes sociais. É tão emocionante, eu fico sem saber o que perguntar. Eu deveria, né? Porque minha tarefa é fazer perguntas, né? Não, mas você sabe que eu vou responder uma pergunta que você fez agora há pouco. Por onde começar? Se é pelo título, se é pela ideia ou se é pelo tema? Por nenhum dos três. Porque quando você começa, a ideia ela vem no momento mais inusitado, quando você está lavando louça, pondo alguma coisa no forno, indo no shopping, a ideia chega. Aí você debulha. Às vezes eu escrevo o texto e o título só vem depois. Então, quer dizer, é muito... eu acho que a mente criativa é aquela que está ociosa. Olha que bacana isso, adorei. Tânia, super obrigada. Me fala quantos livros você tem publicado. Tem esse que é Nas Ondas do Amor. Eu mostro para essa câmera aqui, ó. Nas Ondas do Amor, da Tânia. Tânia, eu não vou arriscar dizer seu sobrenome, eu sou péssima em pronúncias assim, ó. Gorodniuk. Vocês ouviram, né? Gorodniuk, é isso? É. Falei direito, Gorodniuk, legal. Então, Nas Ondas do Amor é o primeiro, é o último? Não, é o segundo. O primeiro é A Diferença é Você. Eu fiz sobre 2 abortos que eu tive antes da última filha. E aí eu falo dos sentidos. A pessoa às vezes procura as coisas materiais, mas o que faz a vida feliz é o sentido, porque o que te dá sentido, o carro, ele é um material, mas ele te dá um sentido. Você viaja, você fala alguma coisa, então é muito legal isso. Então o primeiro livro foi sobre os sentidos, como viver melhor com qualidade de vida. E esse veio do blog, que tem mais de 290 mil visitas. Dá o endereço. É taniagorodniuk.blogspot.com.br. E aí o público pediu... Gorodniuk com K no final, tá? E aí o público pediu e eu, então, selecionei das 3.600, 320. Quero te fazer um convite para você participar de um Sexo, Arroz Internet no estúdio com a gente, com mais tempo para a gente poder conversar mais. Pode ser? Parabéns. Super obrigada. Obrigada mesmo por ter Obrigada vindo, a todos. por ter participado desse programa. E eu quero ler rapidinho... Obrigada. Eu vou ler rapidinho aqui o que ela escreveu para gente aqui, para mim aqui como dedicatória, que eu acho que é legal, que quem me conhece, me segue pelas redes sociais, sabe o quanto isso é importante. Um dia, uma escritora aqui de Ribeirão Preto, muito querida para mim, que por acaso está sentada aqui, me intitulou como Caçadora de Amanheceres. Eu achei isso tão lindo, e eu disse para ela, um dia, se eu escrever um livro, vai chamar Caçadores de Amanheceres. Como eu não vou escrever um livro então já, eu vou continuar caçando amanheceres. Mas Tânia, sem saber disso, ou talvez por intuição, me diz assim, na dedicatória, minha querida amiga Mara, uma pessoa iluminada que é capaz de ver a cada amanhecer um novo dia e traz em suas palavras de bom dia, alegria, amor e paz. É exatamente essa a minha intenção nos meus textos diários no Facebook e nos registros fotográficos que eu faço do Nascer do Sol, Tânia. Muito obrigada. Só mesmo um escritor para ter essa sensibilidade. Bom, vou sentar, porque eu tenho que chamar a Cris. É isso? A Cris está com uma convidada? Fala aí, Cris. É a Paula. É isso mesmo, Mara. A Paula Lemos, que já visitou o nosso programa, é pedagoga e agora tem uma pergunta aqui para os nossos convidados de hoje. Boa noite, Mara. Boa noite a todos. É um grande prazer. Eu sou educadora há 22 anos e há 22 anos eu trabalho com crianças que apresentam dificuldade na escola. E eu sei o quanto é difícil fazer alguém ler, escrever, interpretar. Então, a minha pergunta para os escritores é a seguinte. Quando criança, quais os incentivos e as motivações que vocês receberam para que hoje se tornassem escritores? Eu tenho certeza que não foi tablet, porque não era da época de vocês. Se você não lê o livro, a mamãe não vai dar um tablet. Isso não rolou no seu caso, Adriana. Nem adianta fazer essa carinha de menina jovem. Não, no meu caso, na verdade, a minha mãe falava assim, vai ver o sol, menina, sai dessa máquina de escrever. Viram por que eu caço amanhecer? E não escrevi um livro? Não adiantava. Assim, meu primeiro trabalho, eu comprei uma máquina de escrever elétrica. Antes eu tinha uma daquelas pequenininhas. Antes eram os livrinhos de caderninhos com caneta.
Eu escrevo desde os 9 anos e me dá muito prazer, então eu trocava os amanheceres pela leitura. Pela leitura, por isso que ela publicou o livro e eu não, eu ainda estou caçando, entendeu? Uma hora rola. Gustavo, o que você teve como inspiração? Isso foi um processo que eu acho que não foi... Os meus pais sempre falaram que era bom ler, mas eu nunca tinha o exemplo da leitura através deles. Então, assim, a inspiração acho que foi... Né? Pais têm isso, eles falam umas coisas que eles nunca fizeram, eles falam que a gente tem que fazer, coma brócolis, leia, não é isso? Nós também fazemos isso, né, com nossos filhos. Às vezes a gente fala coisas que a gente também tem que aprender a fazer também, né? Mas, assim, eu acho que veio da motivação mesmo, de querer passar uma mensagem, querer escrever. Eu gostava muito de escrever, de fazer redações, de estar sempre tentando colocar no papel uma ideia. Mas eu acho que eu não diria assim como uma lembrança familiar em relação a isso. Pode ter sido um incentivo na escola ou de assuntos que eu gostava de ler, mas isso foi com o tempo, foi com a experiência. E uma coisa que... então foi mais uma coisa sua do que uma influência familiar. Isso, entendi. E até eu acho que um pouco que o Meda falou a respeito da gente escrever após passar pela experiência, a gente experienciar na prática e depois tentar passar isso para o papel. Acho que no nosso caso foi muito parecido isso. Ter um conhecimento empírico. Né? E como a Adriana falou, no caso dela, exigia e fazia parte do perfil dela, exigia uma série de uma busca, de uma pesquisa, de um embasamento maior. Não entendeu? Né? Ela faz isso com ela mesma. Ela não precisa ter ninguém fazendo isso para ela, porque ela é assim com ela mesma. Ela se judia nesse sentido. Marcos, você teve algum incentivo? Eu tive. É um pouco diferente do caso do Gustavo. O meu pai era um consumidor absurdo de livros. Ele era sócio do Círculo do Livro, lembra disso? Não é da minha época. E ele está na plateia aí, vai me ajudar. Reflexo, gente. E assinava, e era coisa que vinha 2, 3, 4, 5 livros por mês, e ele lia isso em 2, 3 dias. Então, em casa sempre teve esse ambiente muito grande, uma mini biblioteca, um monte de livros ali. E aí eu lembro que, com 9, 10 anos também, não vou lembrar muito a idade, mas eu tinha uma vontade de escrever. E com 9, 10 anos eu dizia a eles, e eles estão na plateia, eles sabem disso, eu vou ser escritor, eu vou escrever. Mentira, e com 10 anos eu escrevi o primeiro livro também, de papel, de caderno, brochura. Isso é um furo de reportagem. Gente, isso é um furo. Eu não tenho. Você escreveu também com que idade? Com 9 anos. Gustavo, seu primeiro livro é esse? Você já tinha escrito algum rascunho nesse sentido na infância? Só em artigo, jornal, algumas revistas, mas como livro mesmo, esse é o primeiro. Você não era tão precoce como esses dois, né? Exatamente. Matheus, você já pensou em escrever um livro? Eu tenho 395 milhões de fragmentos escritos. Que mas, susto, assim, eu achei que eram páginas escritas. Eu falei, quem está esperando? Mas diferente deles, eu não consigo aglutinar as coisas. Isso me faz sofrer demais, assim. Mas é porque também aí Você já experimentou colocar uma página atrás da outra? Não, porque são ideias jogadas, e aí o Catarina falou, às vezes no carro surge uma ideia, aí você escreve, aí depois eu esqueço, enfim, eu tenho essa dificuldade. Eu sou um pouco procrastinador, então isso complica mais ainda. Nossa, que palavra difícil. Chique. Mas é chique, né? Procrastinador. Inclusive tem um livro chamado A Arte da Procrastinação, que é bem legal. Mas eu sou muito como o Gustavo, eu não tive esse... Isso dá um livro, essa palavra, você sabe, né? Eu não tive muito em casa, meus pais também, você tem que ler, mas não liam. E aí, eu acho que o grande problema do que ela levantou, cadê? Que fez a pergunta? A Paula. A Paula. De tudo hoje no Brasil, e aí a gente vive um fenômeno interessante na literatura hoje mundial. Antigamente, sei lá, quem leu Dom Casmurro com 13 anos? É um pé no saco. Desculpa a palavra, mas... Quem leu isso? A escola Borboleta obriga. Tíria. 7 minutos dentro da fotografia, sei lá. E aí os pais falavam, se você não ler, você vai ficar de castigo. Pô, o cara quer distância do livro. Entendeu? Ele quer distância do livro. Então, acho que tem que haver uma reformulação nessa estrutura do incentivo à leitura. Isso, e hoje está acontecendo. E, Matheus, pegando o gancho, até lembrando do que você tinha falado antes, que você ouviu do Pedro Bandeira, eu também o recebi na feira, fui mediadora dele na Feira do Livro, e tem uma coisa que ele disse que me marcou para sempre, porque ele disse assim, eu perguntava a ele, falei, qual é a magia de se escrever para a criança? Como você descobriu o tom para se falar com criança e prender a atenção da criança? Ele disse, criança não gosta de ler bula de remédio. Criança toma o remédio escondido da mãe.
É bem por aí, Então, ficou tão claro na minha cabeça que a linguagem teria que ser diferente e ter um atrativo de proibido, de perigoso, os pais não sabem, que é um mundo onde a criança mergulha e fica só ela, sem o confisco dos pais, sem acompanhamento. Então, o livro tem essa função e escrever pode nascer daí também. Por isso que eu disse que hoje está ajudando muito que as próximas gerações tenham o hábito da leitura, porque se você perguntar aqui para o pessoal da livraria, o setor talvez mais frequentado hoje da livraria é o setor teen, tá? Que é ali dos adolescentes. Mas você não vai encontrar nenhum livro como o Dom Casmurro. Escritores. Não, mas mas hoje você tem um Harry Potter, você tem, sei lá, Culpa das Estrelas, uma Thalita Rebouças, John Green, uma Thalita Rebouças. E o Harry Potter, por exemplo, demorou 20 anos para alguém descobrir. Tem uma charge que corre na internet que a mãe fala para o menino assim: você está lendo? Ele falou: eu assisti todos os livros do Harry Potter. Quase isso. Eu assisti todos os livros, é o máximo. Olha só, não tem dia que você está se sentindo assim, meio para baixo, se achando meio que precisando de uma recalchutada? Nada disso, não é nada disso que você precisa. Sabe o que você precisa? Você precisa da sua autoestima resgatada. E só tem um jeito de você fazer isso. Olha no espelho, seja honesta com você e fala: falta um retoque. Falta uma coisa pouca, uma bobagem qualquer que eu posso resolver com bons profissionais, bons produtos e mais, no melhor lugar do mundo, onde é quase uma família. Sabe onde eu vou te mandar agora? Eu vou te mandar para o Estúdio DK, porque lá são eles que cuidam do meu cabelo, que normalmente todo mundo sabe é liso. E eles conseguem fazer esses cachos maravilhosos que eu amo tanto. Essa maquiagem maravilhosa de hoje, eles cuidam da minha pele, da minha unha. Enfim, com tudo isso à sua disposição, você está se sentindo para baixo. Por quê? A gente já falou da Fisioforma, já falou do Estúdio DK. Desculpa, nesse caso, só é feio se você quiser. Só se sente mal se você quiser. Está dada a dica. Estúdio DK você vai conhecer porque você vai gostar. Combinado? Meninos, eu preciso aproveitar, já que todo mundo contou do incentivo perguntado pela Paula. Paula, quero agradecer a sua presença aqui na nossa plateia. Paula esteve conosco no programa passado, fazendo uma campanha de doação de órgãos. Quem mora na cidade está acompanhando, da menina Vitória Emanuele. Já vou encerrar, mas eu preciso falar da Vitória. Da Vitória Emanuele, que estava na fila do transplante, conseguiu um coração na noite de ontem. A cirurgia foi muito bem, mas ela continua em observação, inspira muitos cuidados, e as próximas 24 horas, menos até agora, porque já passou algum tempo, são críticas, mas que estamos todos muito esperançosos. Obrigada, viu, Paula? E a campanha deu bastante certo, foi muito legal. E a gente vai continuar com ela, levantando a bandeira da doação de órgãos, da doação de sangue, porque esse é o nosso papel. Valeu pela sua presença e pela pergunta. A gente tem que ir para o intervalo comercial, Vitor, é isso? Temos que ir? Então a gente vai para o intervalo comercial e volta já, porque depois eu vou contar que tipo de incentivo eu tive para escrever na minha infância e por que eu não escrevi. A gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Sabe aquela gordura localizada do abdômen, do culote, difícil de sair? Na Fisioforma você consegue eliminá-la com aparelhos de alta tecnologia, como por exemplo a iLipo, novidade que reduz até 8 centímetros em apenas uma sessão. Ou então a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Experimente o método Fisioforma. Ligue e agende a sua consulta. Aquaflora e Atlética Nutrition apresentam um dos maiores eventos do MMA nacional, Brazilian Fighting Championship. 4 de outubro, Espaço Quinta Linda, Ribeirão Preto. Grandes nomes do MMA brasileiro e uma estrutura completa para receber os amantes do esporte. Convidados especiais, a nova paniquete Mari Gonzalez e dos lutadores do UFC, Demian Maia e Ricardo Demente. Ingressos, acesse plateiavip.com.br ou nas lojas Só Suplementos. Apoio Medicar Emergências Médicas e Gráfica Rochedo. De volta
na Livraria Cultura, comemorando 1 ano da Livraria Cultura em Ribeirão Preto. Tem honra maior, desculpa, mas tem honra maior do que um programa de televisão ser gravado aqui, no meio de livros. Você que sabe que eu adoro dar presente de livro, presentear você com livro, o quanto eu gosto de indicar livro. Então não é bacana, gente? Vamos, vai, combina, vamos combinar comigo que a gente está sendo muito privilegiado hoje e você está aqui, dentro, junto conosco, aqui na nossa plateia, aí em casa. Eu estou muito feliz, de verdade. De novo, muito obrigada, Livraria Cultura, por essa honra. E eu terminei o bloco passado dizendo que eu ia contar para vocês que tipo de incentivo eu tive. Gente, é bacana, eu nunca contei essa história em lugar nenhum, nem na televisão, nem em lugar nenhum. Posso, né? Posso. Posso, diretor? Posso, né? Então, eu vou contar. Posso? Olha só, aos 10 anos, eu escrevi uma redação. A professora me dizia, eu vou resumir muito rapidamente, ela dizia que a redação tinha que começar com uma... Eu estava numa ilha e alguém estaria se afogando próxima à ilha. E a redação era para a classe toda. Continuem a partir daí. Todo mundo, meia hora depois, entregou a redação pronta. E eu entreguei, e a minha era a única cujo rapaz que estava se afogando morria. Todo mundo pulou no mar, salvou o rapaz que estava se afogando. Eu deixei o coitado morrer. Aí a professora ficou intrigada e me perguntou, mas por quê? Eu falei assim, porque você disse que eu tinha que ficar na ilha. Você está na ilha e tem uma pessoa se afogando. Você em nenhum momento disse que você pode sair da ilha e salvar a pessoa. A redação deve ter sido escrita de uma maneira muito boa, porque a trama era esquisita, e ela gostou e inscreveu a minha redação num concurso estadual de redações. E eu ganhei em primeiro lugar do Estado de São Paulo, com uma carta diretamente assinada pelo governador do Estado, se não me engano, Laudo Natel. Foi, governador? Não, é muito antigo? Eu sei fazer conta, Olha, tá? Tá denunciando agora, hein? Era Orestes Quercia, então. Ah, que alívio. Enfim, e ele me deu uma carta assinada com papel timbrado. Na verdade, eu não lembro quem era o governador na época. Estou brincando porque eu não tenho mais a carta. E ele me deu uma carta assinada parabenizando e eu fui receber das mãos dele lá no Palácio do Governo. Isso me marcou profundamente. E eu disse, um dia eu vou estar no meio de um monte de escritor babando no que eles fazem, fazendo um programa dentro da Livraria Cultura e pensando por que eu não escrevi um livro. Mas pode ser que isso ainda aconteça. Vamos voltar aqui com os nossos convidados, porque eu quero contar para você que o Gustavo De Lázari, ele escreveu esse livro que é O que na Vida Tem Valor. Você me disse que você usou muito da sua experiência como profissional, como psicólogo. É isso? O livro, do que ele fala? Esse livro foi escrito num período, Mara, que eu fiquei realmente recluso para pensar em escrever, porque quando eu queria escrever um livro, eu sempre abria um arquivo no computador e colocava livro 2008. Aí depois passava 2008, eu colocava livro 2009. E sempre eu tinha que renomear o arquivo, porque durante o ano eu não terminava, eu não escrevia, só começava, mas nunca dava uma sequência. Até que, no final de 2012, eu estava em pleno trabalho com os pacientes, tratamentos, e também treinamentos de grupos em psicologia positiva, que é a minha área, né, da psicologia positiva. Aí eu fui surpreendido por um diagnóstico de um linfoma, um câncer no sistema linfático. E aí, de um dia para o outro, eu fiquei de lá para cá 9 meses recluso, porque eu tive que fazer um tratamento muito intensivo. E nesse período de reclusão foi o período que eu já pensava sobre isso e quis escrever, na verdade, o que na vida tem valor, o que realmente Bacana. fica então, de cada experiência. Praticamente autobiográfico. Mas não é um livro que fala sobre doença. É um livro que tem 10 capítulos, onde um dos capítulos fala sobre as lições do adoecer. O que a gente aprende no momento de vulnerabilidade. Mas o restante fala de como você pode aproveitar cada momento da vida, o valor da família, da gratidão. Aí é universal. Super obrigada, está super indicada aqui. Então, O que na Vida tem Valor, de Gustavo De Lázari. Bacana, esse é meu, né, Gustavo? Esse é seu. Está com dedicatória, se não tiver, vou dedicar. A gente vai brigar já. Tem que fazer isso antes. Vou fazer. Antes, Vitor, de chamar a Cris, eu preciso saber da Cris, da Adriana, o que ela está escrevendo. Como eu sou boazinha, eu deixo a Cris falar primeiro, combinado? Você fica me devendo aquele chocolate. Deixa ela falar primeiro, então. Então, vamos lá. Então, chama a Cris. Cris, quem é que está? Eu conheço essa moça. Você viu só, eu conheço, é outra das minhas amigas escritoras. Já esteve com a gente lá no estúdio e agora está aqui para fazer uma pergunta. Juliane Sfeck, também escritora, e a pergunta dela é específica para a Adriana.
Adriana, eu quero te perguntar, quando você enviou o seu livro para uma grande editora e teve uma recusa, seria isso? É isso. Como que você se sentiu, assim, psicologicamente, emocionalmente? Demorou algum tempo para digerir isso, essa resposta? Não digeri até hoje. Não. Sabe por quê? A gente acha que a gente escreve é tão maravilhoso. A grande expectativa que a gente tem é que outras pessoas vão achar tão maravilhoso assim. Então, quando vem a informação, e eu já concorri com esse livro, que depois eu publiquei pela editora Coruja, e eu já concorri com ele em outros prêmios, e o prêmio não vem, e aí você fica assim, caraca, o que está errado, né? Aí eu tinha duas alternativas, porque a pessoa que me indicou nessa editora, que é uma editora grande, é uma pessoa que tem milhares de livros vendidos. É uma pessoa querida. E ele disse assim para mim, se você quer vender muito, escreve o que o leitor quer ler. Ui. Mas eu não tenho resposta para essa pergunta. Escreve o que o leitor quer ler. Eu não sei exatamente o que o leitor quer ler. E assim, eu tenho a pretensão, e é só uma pretensão, de ajudar com a minha literatura, de levar as pessoas a pensarem o mundo de forma diferente, ainda que seja um romance. Por exemplo, eu tenho um livro na literatura que nem era best-seller, mas é um livro maravilhoso, e que ele fez diferença para mim, que foi Crime e Castigo. Né, a maneira como ele construiu o personagem ao longo do livro e tudo mais. Então, assim, Crime e Castigo, com certeza, quando foi escrito, não foi pensando no leitor. Não era o perfil daquele momento. Não foi pensando no leitor. E é o livro. Então, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de ser best-seller. Eu só tinha a pretensão de escrever e alguém falar assim, nossa, o que você escreveu foi lindo. Bastava. Mas para as pessoas lerem... A gente falou, não falamos, Cris? A gente falou. Mas não bastou, né? Amor. Não bastou, eu já entendi tudo, não bastou. Mas é frustrante porque a gente, por mais que a gente se sinta preparado para a crítica, o livro é uma coisa que nos pertence, né? Então, é uma crítica a ele, é uma crítica a gente, é uma crítica a toda a nossa história de literatura. Mas aí eu mandei para outras, as outras também negaram, mandei para as outras também negaram. E aí eu publiquei pela editora Coruja e vou continuar mandando, assim que nascer a grande ideia. É isso aí, obrigada. Meu terceiro romance, eu vou mandar. A Juliana Sfer é também escritora e tem é a Adorável Pecadora. Esse é o nome do seu livro, né, Ju? Esse mesmo, Mara. Que bacana. Como é que está indo o livro? Está indo bem? Você fez uma noite de autógrafos esses dias atrás aí. Eu fiz uma outra sessão de autógrafos também, mas está indo tudo bem. Estou escrevendo um outro livro. Quero agradecer a Adriana por abrir isso, falar sobre essas coisas, né? Porque todo mundo faz sucesso, né? Nesse mundo, não tem perdedor. Não desiste. É a fase, todo mundo faz sucesso. Agradecer a Adriana a resposta. A gente que agradece, obrigado pela participação. Muito boa sorte com o seu livro. Adriana, vamos aí no embalo, porque é o último bloco, a gente tem que correr. Eu estou vendo que você tem um presente para mim. Eu não posso terminar o programa sem ganhar. Eu trouxe o livro Memórias dos Cafezais, que nós estamos lançando pelo IPSIC. Coisa mais charmosa isso. Todo o livro vem com sacolinha. Olha a capa para você ver, tudo combinado. A capa é a do livro. Olha, chique, gente, né, gente? Cheira a florzinha. Cheira a florzinha. Gente, tem perfume. Tem cheiro de café. Vocês querem sentir? O cheiro tem cheiro de café. A Memórias dos Cafezais, A Vida nas Fazendas, uma obra literária produzida todo pelo IPSIC. Todo pelo IPSIC. Somos 5 autoras, 7 pesquisadores, 5 autoras. Toninho participa desse projeto maravilhoso com o vídeo, porque vem um vídeo documentário no final. Tem um mapa. Aqui esse é meu, Adriana? Esse é seu. Está autografado? Ainda não, porque você falou que eu cheguei atrasada. Ah, é verdade. E tem um para você sortear para o pessoal. Ah, que bacana, vocês vão ganhar um também. Então já vou anunciar já que assim que as nossas gravações aqui, porque o Sexo, Arroz e Internet é verdade, e a gente fala a verdade também para o nosso telespectador. Assim que nós terminarmos, nós temos alguns sorteios para fazer entre as pessoas que nos prestigiaram hoje aqui na nossa plateia. Já vou falando já. O primeiro sorteio que nós vamos fazer, ou um deles, vai ser um jantar para um casal aqui ao lado na Maremonte, que é um restaurante fantástico que eu frequento e que tem umas novidades agora, porque ele acabou de fazer um lançamento de um novo cardápio executivo com 4 opções de salada. Você monta uma das saladas com o prato principal e é muito gostoso, gente, vale muito a pena. Se vocês não conhecem, vem conhecer o Maremonte. Nós vamos sortear aqui na nossa plateia um jantar para um casal. Hoje, depois do programa, nós vamos todo mundo para lá, quem quiser nos acompanhar. Não, de quem ganhou. É mesmo, quem ganhou pode pagar para os outros. Vamos sortear também 15 dias para 2 pessoas sortudas, 15 dias de academia na Bodytech. Você vai chegar com o seu voucher e vai ter 15 dias para malhar
absolutamente de graça, só para conhecer a academia, porque eu tenho certeza... Engraçado, a Cristiane não quer ganhar esse. Porque eu tenho certeza que depois que isso acontecer, você não vai desistir. Vamos sortear também muitos livros, CDs, obviamente, aqui da Livraria Cultura, que já há muito tempo nos presenteia, estando na cidade, e agora vai presentear você também com livros e CDs. E, claro, todos os mimos lindos e maravilhosos e personalizados da Ana Lu Balesteiro, que está sempre, sempre presente no nosso programa. Obrigada, viu, Ana Lu, pelo seu carinho conosco. Já tem que encerrar? Acabou o programa? Total? Tenho que falar tchau? Não, a gente continua um pouquinho, mas então eu quero agradecer, só para a gente poder encerrar o programa lá no estúdio, porque lá no estúdio, nesse momento, estamos, eu nem sei se estaremos ou se já estamos, mas eu e Marco, que é gerente aqui da Livraria Cultura, e nós vamos estar falando com a rede social. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui gravando, vamos entrar com as imagens e vamos receber vocês lá, dando informações sobre esse aniversário de 1 ano da Livraria Cultura. Então, eu quero agradecer, Marco, super obrigado pela sua presença aqui. Está surgindo um novo Leader Training, como é que chama o seu curso? Leader Mind Training. Leader Mind Training. Novembro. Novembro, já tem data? Não, provavelmente segunda ou terceira semana de novembro, final de semana, sexta, sábado, domingo. E o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook, na internet, a gente coloca a data, está saindo. Preciso dizer para vocês, como já disse outro dia, fiz o treinamento, é absolutamente incrível, totalmente personalizado, criado por essas duas criaturas absolutamente iluminadas, que é o Marco Meda e a Josi Meda, que onde ela está? Cadê a Josi? A Josi que está lá atrás, se tiver alguma câmera que consiga pegá-la, não sei se dá, né? Mostra a Josi lá. Não, Josi, aqui, ó, nessa câmera, que assim, é uma dupla imbatível. Você vai fazer o treinamento, vai trazer resultados extremamente positivos para você. Se você não tiver, ou pelo menos não alcançar todos que você desejaria, você pelo menos vai ficar com inveja dessa dupla, do que eles formam. Gustavo, muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso programa. Vamos fazer um outro para você contar um pouco mais a respeito do seu livro em particular. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer aqui conversar com todos vocês, o pessoal maravilhoso, né? Esse programa seu é realmente excelente. Muito obrigada. Obrigada, Matheus, pela sua presença outra vez. Tomara de verdade que você encontre tempo para fazer parte novamente, integralmente, do Sexo Arroz Internet. Quem sabe, pode estar chegando esse dia. Ai, que delícia. Adriana Silva, super obrigada, muita sorte. Aí vamos sortear um dos livros da Adriana. Super obrigado, muita sorte aí no IPSIC, que eu sei que está fazendo uma grande diferença para a memória cultural dessa cidade, porque alguém tem que fazer, tá, gente? Então, que seja você, porque aí eu posso prestigiar. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, Adriana. Obrigada pelo convite, parabéns para a Livraria Cultura. Muito obrigada, Cris. Obrigada pela sua participação aí com a nossa plateia. Aposto que foi uma experiência muito legal e boa viagem para você nesse momento que o programa está indo no ar. Você está em Buenos Aires, na minha Argentina querida. Desfrute, minha amiga. Eu que vou participar aí pela rede social, Mara. Me espera. Obrigada a você. Foi um prazer participar dessa edição especial em comemoração do aniversário da Livraria Cultura. Um beijo, até a próxima. A gente fica por aqui com você aí da TV. Infelizmente, você que está em casa nessa segunda-feira. Mas hoje, aqui, dia 25 de setembro, de novo, eu quero render as minhas homenagens a essa minha plateia maravilhosa. Gente, dá para mostrar um pouquinho? A todo mundo, eu não vou dizer o nome, porque eu vou acabar esquecendo o nome de todo mundo. Obrigada, Elis. Obrigada ao pessoal da Fisioforma, ao pessoal da Bodytech, ao restaurante Maremonte, a todos os meus patrocinadores. Não são tantos, viu, gente? Eu posso até lembrar todos eles, porque são poucos, né? Quero a Perfeição, ao Toninho, a Unimed, que é uma grande patrocinadora nossa, e nesse final de semana faz um café da manhã para a gente, especial no hospital, para nos mostrar as grandes tecnologias e novidades que estará recheando a Unimed Ribeirão Preto, que já é a nossa melhor opção de saúde na cidade. Muito bacana, fiquem com Deus. O Sexo Arroz Internet termina aqui, agora. E feliz aniversário, Livraria Cultura, aí no estúdio. Mara Cabral. Gente, é a primeira vez que eu tenho essa coisa neurastênica de falar comigo mesma. Mara, pega daí no estúdio, você e o Marco. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Sexo Arroz Internet. É isso. Cadê? Obrigada, viu, Mara? Gente, eu tô adorando, de fato, essa coisa. Valeu, Mara, foi um absoluto sucesso aí na Livraria Cultura. Para encerrar, obrigada, Marco. Obrigada, Marco Libas. Se você precisar de um grande, máximo atendente ali na Livraria Cultura, procure-o, porque ele vai poder traduzir todos os títulos que estiverem ali. Só para encerrar, os beijos dos meus aniversariantes que virão aí. Paulo Carlinho, um beijo. Amanhã, Matheus Gerardi, meu amigo, que fez esse brilhante trabalho com a gente hoje. Feliz aniversário, meu amor. Que Deus
Deus te dê muita luz. Junto com ele, Leonardo Santa Rosa, outro grande ator que eu admiro demais e também meu amigo. Diogo Branco também aniversaria aí pela frente, Brenda Lopes, Mônica Yorkshire, Marco Castione, Marco Meda, outro aniversariante, e o Gabriel Meda. Um beijo para todos e amanhã no coquetel da MMP lá da Walk. Como é que é, Vitor? Rock Walk. Você precisa conhecer e eu vou estar falando aqui nos próximos programas sobre a Rock Walk, que é uma grande novidade que está acontecendo em Ribeirão. Fica com Deus, obrigado pela companhia, adoro vocês. Vem muito mais livraria e cultura para você. Até lá, até semana que vem, se Deus quiser.